Bom dia, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Estou mais um dia aqui, mais uma manhã com vocês e eu quero agradecer, já agradeci, quero mais uma vez agradecer ao meu Deus, porque dormimos, acordamos, porque o Senhor nos sustentou. E neste dia eu quero falar com vocês, eu quero compartilhar a leitura bíblica com vocês e falar um pouquinho sobre uma mulher maravilha, uma das mulheres maravilhosas, uma das mulheres maravilhas que podemos destacar na Bíblia Sagrada. Eu estava hoje pela manhã meditando na palavra do Senhor e me veio à mente para falar a respeito desta mulher. Esta mulher se chama Esté, a estrela da esperança. Esté, a estrela da esperança. Vamos ler um pouquinho sobre ela? Se encontra no livro de Esté, no capítulo 2, versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: Este criara a Hadassa, que é Esté, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de parecer e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Glória a Deus. Um pouquinho aqui sobre Esté. Nós já sabemos que ela era uma moça bela, formosa, que foi criada pelo seu tio Mardoqueu. Ela era órfã de mãe e de pai. E vamos começar a meditar um pouquinho sobre essa mulher maravilha. Vamos lá. Alguém disse que para uma mulher ser fisicamente bela, o seu interior precisa refletir na sua aparência. O sábio Salomão afirmou: o coração alegre aformoseia o rosto. Mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. Você vai encontrar essa palavra aí, essa frase, lá no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 13. Esté, cujo nome persa significa estrela. Apesar de ser uma judia chamada Hadassa, tem muito a nos ensinar. Ela era uma jovem bela, porém humilde. Humilde, de boa aparência e formosura, que enchia os olhos de todos que a viam. Esté era órfã de pai e mãe e fora adotada por um primo chamado Mardoqueu. O Mardoqueu, ele não era tio dela, não, era primo. O seu primo Mardoqueu, que a criou como se fosse sua própria filha. Ele era um judeu temente a Deus e com certeza incutiu no coração da prima filha o amor e a obediência aos princípios divinos ensinados por Moisés no Pentateuco. Quando lemos a história de Esté no livro que leva o seu nome no Antigo Testamento, muito nos impressiona o favor de Deus operando na vida dessa jovem, como também na vida do povo judeu. Sua beleza física era adornada pelo seu temor a Deus. Olha aí a diferença. O rei persa Assuero, em seus dias, oferecia grandes banquetes. Num deles, a grande festa aconteceu no palácio de Suzã, com a presença dos governadores das províncias, auxiliares e oficiais do exército de todas as partes da Média Persa. Isso aqui você pode ler, pode meditar lá no livro de Esté, no capítulo 1, 3 e 4. O objetivo do rei era esnobar o poderio e as grandes e incomparáveis riquezas do seu grande império. Foi nessa ocasião que a rainha Vaste
desobedeceu às ordens de Assuero e fora deposta de sua posição, exatamente no 3º ano do seu reinado. A partir daí, Assuero procurava uma jovem donzela que fosse formosa e bela para ocupar a posição de rainha. Em meio a tantas outras moças virgens que passaram pelo processo de embelezamento antes e brilhante estrela Esther, quando o rei Assuero a viu, foi o amor à primeira vista. Ele se encantou com a sua formosura e o espírito humilde de Esther brilhou, transparecendo sua beleza interior e sua fé em Deus. Esther recebeu dele a famosa coroa real que a fez rainha no lugar de Vaste. Ressalto aqui como Deus usou Esther e Mardoquai para livrar o povo judeu de um grande massacre. Mordecai descobriu uma trama para matar o rei e convencer Esther a intervir na situação como rainha. Percebendo a gravidade do problema que a envolvia, como também a todo o povo judeu, que estava sendo ameaçados de morte, Esther resolveu agir como nos relatam os capítulos 4 a 8 do seu livro. Aprendemos algumas lições com essa mulher ímpar. O nosso passado não determina o nosso futuro. Grava bem isso aí. O nosso passado não determina o nosso futuro. Como dependemos de Deus, o nosso passado não depende do nosso futuro. Quando nós dependemos de Deus vivo, desse Deus vivo e maravilhoso, louvado seja Deus. Ela não foi precipitada e não correu imediatamente para relatar ao rei o esquema de Amã. Pelo contrário, ela recorreu à sua fé em Deus e agiu com sabedoria. Ela então promulgou 3 dias de jejum e oração entre o povo judeu e suas servas, buscando a direção e orientação de Deus. Para tomar uma decisão acertada, Esther venceu o medo e agiu corajosamente e arriscou a sua própria vida por amor ao seu povo. Era conhecido por todos que ninguém, nem mesmo a rainha, poderia entrar na presença do rei sem ser chamado. Ninguém poderia entrar na presença do rei antes de ser anunciado. Mas Esther fez tudo diferente. Por quê? Porque ela colocou Deus na sua frente. Ela confiava no Deus vivo e poderoso que ela servia. O rei, ele poderia mandar matar a pessoa a menos que ele concedesse permissão e levantasse o seu cetro de ouro. Esther tinha conhecimento de tudo isso, mas a boa mão de Deus estava sobre ela, de maneira que quando ela compareceu diante de Assuero, sem ser solicitada, ele a recebeu de forma calorosa e amável. Que coisa maravilhosa, né? Quando a pessoa tem a direção de Deus, é completamente diferente. Esther poderia ser morta ali naquele momento, mas ela foi em nome de Deus. Ela foi confiando no Deus vivo. E o rei a recebeu de forma calorosa e amável. Deus sempre age em resposta à oração sincera e o jejum do seu povo. O rei foi tão gentil com Esther que disse que lhe daria o que quisesse. Olha só que maravilha, que coisa extraordinária, que milagre que estava acontecendo naquela sala real. Vamos lá ver?
O rei foi tão gentil com Esté que disse que lhe daria o que quisesse, até mesmo a metade do seu reino. Salomão declara em Provérbios 21, como ribeiros de água, assim será o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Qual tem sido a nossa atitude diante de circunstâncias adversas? Qual tem sido a nossa atitude diante das dificuldades, diante das afrontas, diante da perversidade do mundo? Qual tem sido a tua atitude? É bom nós refletirmos sobre isso. Qual será ou qual seria a nossa atitude diante das adversidades da vida? Fica aí uma coisinha para você meditar nesse dia. Precisamos correr para a presença de Deus, crendo que Ele é clemente e misericordioso e ouve o clamor de um coração humilde e quebrantado, como lemos em 2 Crônicas, no capítulo 7 e o versículo 14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja Deus! Que passagem maravilhosa! Eu estou estudando sobre os livros, sobre as mulheres da Bíblia, mulheres notáveis que tiveram seu papel muito importante na palavra do Senhor e que estão com seus nomes registrados nas Sagradas Escrituras. E Esté é uma dessas mulheres notáveis. Eu estou lendo um livro maravilhoso sobre essas mulheres notáveis. E cada dia eu estou meditando numa dessas mulheres. Mulheres maravilhas, mulheres maravilhosas, mulheres ungidas, usadas pelo Espírito Santo de Deus. E Esté, nessa manhã, foi a personagem que eu escolhi para estarmos falando um pouquinho sobre ela. Nós já sabemos que Esté, ela era órfã de pai, órfã de mãe, mas foi criada por seu primo. O seu primo continuou ensinando a ela sobre as Sagradas Escrituras. Esté e a sua família serviam ao Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus que sempre proveu na vida daquele que o busca, na vida daqueles que o servem. E Esté, nós já sabemos que ela era uma jovem humilde, uma jovem bela, formosa, e o rei achou graça aos seus olhos. O rei, nós sabemos um pouquinho sobre essa história, fez um grande banquete no seu palácio. Ali começou a beber, começou a se alegrar com seus amigos e mandou chamar a rainha Vasti. Mas ela se recusou a entrar na presença do rei. Então ela foi expulsa do palácio. Ela deixou de ser rainha. E o rei, ele convocou todas as jovens formosas daquela redondeza, daquele reino, para se apresentar naquela grande festa ali do rei. E quem foi escolhida? Esté. Esté foi escolhida. Antes o seu nome era Radassa, e foi trocado por Esté. Esté, a estrela da esperança. Realmente essa jovem, ela foi a estrela da esperança. Porque o seu povo judeu, seria todos mortos. Mas Esté, que fez? Ela convocou todos para fazerem um jejum. Entrou em oração, em jejum, na presença de todos ali, na presença de Deus. Primeiro, antes dela ir até o rei, ela foi escolhida pelo rei para ser a sua nova rainha. E depois ela sabia que o seu povo estava para ser todos mortos,
causa de uma trama que foi feita para destruir ela e o seu povo. Mas Deus, quando está no negócio, Deus muda toda a história. Deus muda o percurso da nossa vida. E a Daça, quando soube dessa artimanha de Satanás, ela convocou todas as jovens, ela convocou o seu povo para fazer jejum de 3 dias. Ela entrou em jejum e oração. Nem os seus animais comeram nada, estavam todos ali em consagração. Antes dela ir, ela primeiro se preparou. Ela orou, ela jejuou, porque ela sabia que se não fosse Deus na vida dela, ela poderia ser morta quando ela entrasse ali na sala do rei, na presença do rei, sem ser chamada. Mas aconteceu ao contrário. O rei, ele se alegrou com a presença de Esther. E Esther, ela foi bem-aventurada ali. Ela chegou na presença do rei, o rei a recebeu alegre, a ponto de oferecer a ela metade do seu reino. O rei ofereceu a Esther, aquela que poderia ter sido morta, mas Deus entrou no negócio e o rei, ele achou graça, ele a tratou com muito amor, com muito carinho, e lhe ofereceu metade do seu reino. Ela poderia escolher tudo que ela quisesse. Ele ofereceu metade do reino dele. Que história maravilhosa. E Esther ali, ela conseguiu que o seu povo, e ela mesma, porque ela era judia, uma jovem judia, ela conseguiu inverter aquela artimanha de Satanás. E eu escolhi essa mulher notável, essa mulher maravilhosa, para estar conhecendo mais um pouquinho sobre ela. Conforme diz lá no livro de 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu o ouvirei dos céus. Louvado seja Deus. Eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que neste dia nós possamos meditar no poder de Deus, na graça de Deus para conosco. Meditar sobre essa jovem formosa. Alguém diz que para ser uma mulher notável, fisicamente bela, precisa fazer o que o mundo gosta, mas não. Você pode ser formosa aos olhos de Deus, com a sua maneira de ser, com a sua maneira de agir. Você pode se encher do Espírito Santo de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. O Espírito Santo de Deus nos faz formosas, nos faz bela. Esther, além de ser uma jovem humilde, bela fisicamente, ela tinha uma coisa maravilhosa na sua vida, que era o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que moldava a vida de Esther. E o Espírito Santo de Deus quer moldar a tua vida também. Quer moldar a minha vida. Antes de você sair para a batalha, antes de você fazer o que você tem que fazer hoje, talvez você tenha que resolver alguma coisa muito importante. Faça como essa jovem fez, se prepare antes. Coloca Deus na tua frente e vai. E você vai ver a diferença. Que Deus continue abençoando a tua vida. Que o Espírito Santo de Deus possa estar movendo, moldando o teu coração. Te enchendo de graça, te enchendo de alegria nesse dia. A rainha Esther, uma pobre jovem humilde, uma jovem órfã, mas ela se tornou rainha, se tornou uma mulher notável entre o seu povo, uma mulher amada, se tornou rainha. Olha, é assim que Deus faz.
É assim que Deus quer trabalhar na vida daquele que o serve, que o teme. Deus tem sempre o melhor para nós. Deus tem preparado coisas maravilhosas para ti, para mim também. Não vamos esquecer das bênçãos que o Senhor tem feito para nós, para com a nossa casa, não. Vamos tomar aqui o exemplo dessa mulher maravilhosa. Essa passagem bíblica aqui, esse versículo diz: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Se alegre no Senhor. Talvez você possa estar com teu espírito abatido, triste, mas que a alegria do Senhor esteja chegando na tua vida, te enchendo de paz, te enchendo de alegria. A alegria do Senhor formoseia o nosso rosto. Então se alegre no Senhor, que você vai ser sempre bela e formosa. A alegria do Senhor formoseia o nosso rosto. Se você tem Jesus na tua vida, se você tem o brilho do Espírito Santo, se você tem a alegria do Senhor na tua vida, no teu ser, você tem que estar com um sorriso no seu rosto, para que o mundo perceba que Deus, que o nosso Criador, é Ele que nos aformoseia. É esta alegria que nos faz sorrir a cada manhã, a cada dia. Então, mulher, se você está neste momento com a tua alma abatida, com o teu coração abatido, receba a alegria do Senhor nesse momento. Receba o Espírito Santo de Deus na tua vida. E não esqueça, antes de você resolver algo, coloca Deus na tua frente, na tua vida. Talvez você tenha que resolver algo muito importante no dia de hoje. Você pode estar pensando, mas eu não fiz um jejum. Mas você pode dobrar os teus joelhos aí. Você pode clamar ao Rei dos Reis, aquele que resolve todas as nossas causas. Se você não pôde fazer um sacrifício e tem que resolver algo hoje, clame ao Senhor, porque Ele está pronto para te ouvir. Antes de sair de casa, entrega o teu problema, aquilo que você tem que resolver, entrega primeiramente nas mãos do Senhor. Ore, clame ao Senhor, coloque Jesus na tua frente e vai com a certeza que Ele está trabalhando em teu favor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Palavra maravilhosa, que palavra gloriosa. E nós, nos nossos dias atuais, nós podemos também ser como essa jovem Esther, uma jovem temente a Deus. Todos os dias eu estarei falando sobre uma dessas mulheres notáveis que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Você também é uma mulher notável. Você também pode se tornar uma mulher notável, com suas obras, com suas atitudes, com a sua maneira de tratar o teu semelhante. Trate com amor, com alegria, com sorriso. O mundo precisa ver a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Você foi chamada para fazer a diferença nessa terra. O povo de Deus tem que fazer a diferença. Você tem que fazer a tua diferença. O brilho do Espírito Santo de Deus tem que irradiar por onde quer que você esteja, por onde quer que você ande. O brilho do Espírito Santo de Deus tem que estar na tua vida, para que as pessoas, quando olharem para você, sentir que você verdadeiramente é uma serva de Deus, é uma mulher de Deus, é uma mulher notável, cheia do Espírito Santo de Deus. Irradie, deixa a sua luz irradiar dentre as trevas.
Permita que o mundo veja o brilho do Espírito Santo de Deus na tua vida. Você é a luz do mundo. Jesus falou que nós somos a luz do mundo. Você é luz, eu sou luz. E como luz você tem que brilhar. Você tem que brilhar em todos os aspectos, em todas as circunstâncias da tua vida. Brilhe, você nasceu para brilhar, mulher. Esther, a estrela da esperança. Esther, realmente, ela foi a estrela da esperança para o povo judeu. E ela realmente, ela brilhou. Não para se amostrar, mas para mostrar ao mundo a diferença daquele que serve a Deus, daquela que é cheia e cheio do Espírito Santo de Deus. Seja a esperança para alguém nesse dia. Seja a esperança para este mundo. Clame ao Senhor, ora ao Senhor, entregue a tua vida, a tua casa, as tuas causas aos pés daquele que pode resolver tudo para você. A palavra do Senhor diz: lançai sobre ele todas as vossas ansiedades. O que está te afligindo nesse dia? Qual é a tua ansiedade? Lança aos pés do Senhor, conta para Jesus, coloca aos pés do Senhor tudo aquilo que está sufocando o teu peito nessa hora, tudo aquilo que faz a tua alma ficar abatida. Por quê? O salmista diz: ó minha alma, porque está abatida, ó minha alma? Espera em Deus, a tua confiança é Deus. Medite mais e mais no que Deus tem feito, nos feitos e efeitos de Deus para contigo, para com a tua casa. O Senhor, Ele é maravilhoso. O Senhor, Ele quer abençoar a tua vida. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a história de um dos teus familiares. Que a tua oração nesse dia seja: Senhor, que nunca falte o brilho do teu Espírito Santo na minha vida. Que Jesus maravilhoso. Eu quero orar por você nessa manhã. Quero entregar o teu lar nas mãos do Senhor. Que sejamos mulheres formosas, cheias do Espírito Santo e sábias em momentos difíceis. Nos nossos momentos difíceis, nós temos que ter sabedoria de Deus, discernimento do alto, para passar. Que sejamos mulheres formosas, cheias do Espírito Santo e sábias em momentos difíceis. Até nos nossos momentos difíceis, nós temos que ser mulheres sábias, mulheres abençoadas, mulheres sim que faz a diferença, mulheres notáveis. Você é uma mulher notável, porque você tem o brilho do Espírito Santo na tua vida. Senhor Deus e Pai, nesse momento, Senhor, eu quero entregar os lares em tuas mãos. Deus, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, por essa reflexão desse dia sobre essa jovem Esther, a estrela da esperança. Pai, que haja esperança nos lares nesse dia. Entra com esperança em cada lar. Pai, o lar que estiver em conflito, Pai, entra com a solução. Senhor da glória, eu te entrego cada família nas tuas mãos. Cuida de nós, cuida da nossa parentela, porque o teu cuidado, meu Deus, é um cuidado especial. O Senhor nos ama tanto, Senhor, que vela pela tua palavra.
Muito obrigado, Senhor, por poder refletir, Senhor, nessa passagem bíblica aqui do livro de Esther, sobre essa jovem humilde, mas cheia do Espírito Santo que fez a diferença. Pai, eu entrego cada família nas tuas mãos. Entra nos lares com salvação, com libertação e com renovo neste dia. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família. E que o Espírito Santo de Deus esteja sobre cada vida, sobre cada lar neste dia. Que cada família seja abençoada neste dia. Que as bênçãos do céu, que as bênçãos do Todo-Poderoso seja sobre a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que as bênçãos do Senhor, que as bênçãos dos céus esteja sendo derramado sobre cada lar nesta manhã, sobre cada família, família projeto de Deus. Muito obrigada, Senhor. E recebe, Senhor, a minha oração. Recebe, Senhor, essa reflexão desse dia, Senhor, em tuas mãos, meu Pai. E que a cada dia mais e mais mulheres possam se tornar mulheres abençoadas, mulheres notáveis diante da sociedade, diante deste mundo. Muito obrigada, Senhor. Obrigada. E até aqui nos ajudou o Senhor. E por isso estamos alegre. Receba o abraço do Senhor Jesus na tua vida e se alegre no Senhor, porque grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Graça e paz. Tenha um dia abençoado. Que o brilho do Espírito Santo de Deus possa refletir neste dia. Que a tua luz venha irradiar, venha iluminar este mundo. Faça a diferença. Você, mulher, foi chamada para fazer a diferença nessa terra. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Até aqui nos ajudou o Senhor.